E aí, gurizada, beleza? Eu tô meio triste porque eu tinha gravado o vídeo e eu tinha esquecido de ligar o microfone pra gravar. Ah! Solta a vinheta! Então, de vinheta, espero que todo mundo esteja ouvindo o áudio bom. Estou gravando isso pela segunda vez, eu tava bem emocionado na primeira vez, então não sabemos como vai funcionar o vídeo. Então, gurizada, meu nome é Renan. Fazendo isso pela segunda vez, sou professor de geografia, de atualidades, youtuber, apesar de eu odiar essa expressão, youtubers. Vi o filme do Coringa, me emocionei muito e vou falar um pouco sobre ele. Antes disso, pedi pra tu te inscrever, ativar a sineta, que é uma coisa importante pra nós, tá? E tem o PicPay na tela. E também tem redes sociais na tela. É importante que vocês ajudem, porque tem uma galera reclamando de propaganda. Eu prometo pra vocês, quando tiver um dinheiro considerável no PicPay, eu paro de botar tanta propaganda assim, tá? Então, se bota PicPay aí, ganha cashback e vai ser feliz, tá? Proposta aqui é falar um pouco do filme do Coringa sem spoiler. Então, se tiver spoiler, não é spoiler no sentido do que significa spoiler, talvez uma pincelada um pouco sobre o filme, sobre alguns pontos específicos do filme. Então pode ver bem tranquilo. Cara, vi o filme, acabou o filme, e eu pensei, acabo de ver uma obra de arte. Vocês já devem ter visto filmes que vocês veem, até pode escrever aqui qual, que quando o filme acaba, acabei de ver um filme que já vai entrar pra história como um excelente filme. É isso que eu senti do filme do Coringa. A atuação do cara é sinistraça, excelente. Impossível ele não concorrer ao Oscar, pelo menos. A atuação, a fotografia do filme, enfim, tudo aquilo que os caras especialistas em cinema falam, né? Os caras têm razão. Fotografia, direção. Eu não entendo muito de cinema, mas realmente é um filme excelente. E daí eu não ia gravar nada sobre o filme, até que vi o tweet de um cara chamado Felipe G. Martins. Acho que é Felipe G. Martins, já até confirmar aqui. Felipe Martins, que é um cara que trabalha no governo Bolsonaro, então ele é uma pessoa importante, assim, dentro do debate público. E ele fala algo assim, ó. Acabei de ver o filme do Coringa. Olha o que a esquerda faz com o mundo. Então, tipo assim, o cara pegou o filme do Coringa e culpou toda a esquerda. E, tipo, sabe, uma coisa meio fora de tom, uma coisa ruim, uma coisa mal feita. Então eu vi esse tweet, bom, vou gravar sobre isso. Né? Primeiro porque tu aproveita da cultura pop algum assunto que as pessoas estão falando e acaba culpando o outro lado sobre isso, tá? Então o cara, no caso, ele culpou toda a esquerda pela maldade do filme do Coringa, né? Então ele consegue fazer toda essa culpa. Tu nunca tá errado, é sempre o outro lado, isso é uma coisa interessante observar, tá? E isso pra mim diminui o nível do debate, torna ele muito raso e até certo ponto não, e não torna nada pedagógico, que pra mim é uma das principais preocupações. A gente tá vivendo num tempo cada vez mais que é necessário que a pedagogia, no sentido de explicar as coisas, esteja anterior à lógica de culpar o outro, na minha opinião. Porque parece muito quando a democratização se popularizou da educação no Brasil. Tu baixou a qualidade da educação porque tu atingiu todo mundo. É mais ou menos isso que eu tô vendo com política. E eu acho isso saudável. É muito bom que os conhecimentos sobre política se espalhem entre todo mundo, só que a tendência é dar uma baixada no debate, a longo prazo depois o debate aumenta, né, e tal. Então, pensando nisso, eu trago algumas críticas que o filme faz bem pontuais a determinadas coisas, tá? Primeira crítica. Ele faz uma crítica à burguesia, e aqui burguesia tu pode ler com elite, quem tem mais dinheiro que outro, né? Mas tipo assim, aquela ideia de uma minoria que tem muita grana, então ele faz a crítica a isso. Ele faz também uma crítica ao Estado, ao perder o benefício social, que a mulher fala, ninguém se importa conosco e tal, né? Então isso é uma outra crítica também super importante que o filme faz, então ele critica ali o Estado, critica a elite. E pra mim esse tá um dos pontos interessantes, que é o seguinte: qualquer ideologia consegue fazer um paralelo com a sua. Qualquer ideologia aqui, ideologia que se preste, viu? Nada aqui de nazismo, fascismo e um capítulo. Por exemplo, o liberal consegue fazer, nossa, olha o que uma série de coisas individuais consegue fazer com um cara que nem o Coringa. Tipo, olha só o que ele virou por uma série de problemas individuais dele. Como é a loucura? Será que a loucura ela é feita de dentro para fora ou será que é de fora para dentro? Então isso é uma discussão bem interessante dentro da perspectiva do liberalismo, por exemplo, não daria para fazer esse paralelo. O cara que é socialista, o cara podia falar assim, olha a crítica que o filme faz ao sistema opressivo capitalista, olha só o que o capitalismo faz com um sujeito que nem ele. Então também é uma crítica que um socialista conseguiria fazer, para vocês verem que o mesmo filme pode ser criticado, pode ser elogiado por várias formas políticas. Só que hoje em dia tá tudo tão polarizado, só que polarizado de forma ruim, que tu não consegue fazer essas relações no sentido acadêmico, não é nem acadêmico, tipo,
Dá pra falar isso mesmo, que o negócio tá bom, dá pra falar que não tá bom. Tu não consegue fazer isso. Tu tenta, de alguma forma, pegar o filme e botar dentro do que tu concorda. É isso que se tenta fazer. Ah, então eu então quem fala arte não pode falar política. E trago aqui um conceito que eu inventei agora, que é Escola Thiago Leifert de Politização. Thiago Leifert, que inclusive eu gosto, viu? Eu vi o Thiago Leifert na época de São Paulo lá, eu gostava, achava muito legal o Globo Esporte. O Thiago Leifert, ele tem uma... Não tem que se misturar futebol com política. Ao falar isso, tu esvazia a lógica do futebol e transforma ele só num produto, que é o que interessa, não, na verdade, pro Thiago Leifert, né? Então tu transforma ele só num produto, não interessa se tem racismo no futebol, não interessa se dentro do bairro ali o clube fizesse uma ação social, nada disso interessa porque não pode misturar política com futebol. Apesar do presidente Bolsonaro ter ido na final do Palmeiras, lá não se pode misturar política com futebol. Se eu pegar esse conceito de Thiago Leifert, eu posso levar pro cinema também. Não posso falar de política e cinema. E aí que tá, Thiago Leifert, tá errado. E do meu lado eu tenho um cara chamado Aristóteles que concorda comigo. Aristóteles fala que política, além da coisa individual, política é preocupação coletiva com a polis. Se ela é preocupação coletiva com a polis, tudo que vai pra polis vira esse debate público. Como assim? O filme foi lá, foi feito, foi pra polis, vira do debate público e a gente pode sim e tem o direito sim de politizar a arte. Claro que se tem. Eu não acredito naqueles caras não pode se politizar. Pode se politizar a arte sim. Pode se deve se tu quiser. Como tu pode tentar ver um filme sem... eu quero ver o filme pelo filme. Também pode, mas ele faz parte da escola Thiago Leifert. O meu ponto aqui não é se tu pode ou não politizar. Nesse aspecto, acho que as pessoas fazem o que elas quiserem das suas vidas. E acho mesmo de forma bem genuína. O meu ponto é, quem resolve politizar, politiza de forma ruim. Assim como o nosso brother Felipe Martins não sabe politizar, politiza de uma forma desleal, desonesta. Esse é o ponto. Então, dá pra politizar? Claro que dá, mas não politiza de forma desonesta, que foi o que ele fez. Porque eu acho que isso é preocupante pro nível do debate, eu acho que isso atrapalha o nível do debate, como eu já tinha falado anteriormente, porque ele é uma pessoa que tá dentro do debate público, ela tem muita influência, e a gente sabe que cada vez mais... até o nosso presidente falou que o negócio é tirar o espaço democrático da esquerda. Cada vez mais se bate na esquerda e eu não tenho problema com isso desde que for dentro do âmbito político. E a esquerda também tem que tomar no cu nesse aspecto, que ela tá tão desorganizada, que tá assim, ó, chuchu beleza pra trollar a esquerda, tá? Então isso aqui também tem que ser dito. Tem que ser dito isso aqui, Rogério. Então meu ponto aqui, na verdade, é dar pra politizar a arte de uma forma responsável, principalmente se isso parte do governo. Dito isso, pra mim uma outra coisa que mostra no filme que é espetacular é quase que uma discussão de Rousseau versus Locke, que é aquilo que eu tinha falado um pouquinho antes, que é tipo, será que a sociedade que transforma as pessoas em monstros, ou será que a pessoa nasce monstruosa, né, e só reverbera na sociedade? Essa coisa do dentro pra fora, do fora pra dentro, que um filme traz de um jeito muito legal, é uma coisa interessante, porque a gente acaba torcendo pro cara no filme, só que a gente tá torcendo pro Coringa, o Coringa é bem desmiolado, mas acontece tanta coisa com o cara que tu acaba torcendo pra ele, tá? Então isso é outro ponto também interessante do filme. Tá, tu falou, e tu não disse o teu posicionamento político sobre o Coringa. Se eu fosse fazer uma análise crua do posicionamento sobre o filme do Coringa, com certeza, porque o filme vai lá, critica o Estado, critica o capitalismo, com certeza o Coringa ele seria um anarquista no sentido mais senso comum possível. Como assim um anarquista no sentido mais senso comum possível? Ele não se interessa por política, isso fica bem claro no filme, ele se interessa em ser conhecido, ele não se interessa por política. E por não se interessar por política, ele só quer o quê? O caos. Então isso é uma coisa bem inteligente do filme. Então pra tu ver esse filme, se tu não viu ainda, ou se tu já viu e não viu, por exemplo, vai ver o Clube da Luta, que é bem legal, que também trabalha muito com essa lógica do cara meio despolitizado e que ele consegue nisso aí começar a juntar uma série de marginais, de pessoas que estão à margem, pessoas que são renegadas por esse padrão social, né? E ele consegue pegar essas pessoas e trazer pro lado dele. O Coringa também consegue fazer isso no filme, ele consegue trazer, é como se o cara conseguisse trazer os loucos pro nosso lado, tá? Então isso também é uma coisa que eu acho bem interessante, por isso que eu digo que seria um anarquista no senso comum possível. Claro que anarquismo como doutrina seria bem maior que isso, tá? Mas é bem interessante notar isso aí, porque a gente achou
que a gente, que eu digo, né, vários veículos aí acharam que isso ia ser um filme com uma super cultura em céu, e eu não sei se ele a longo prazo se sustenta como uma cultura em céu. Acho que ele vai sustentar muito mais nessa discussão sobre loucura, se a loucura pode ou não ser causada pela sociedade, e nisso aí tem uma HQ muito boa, que é a Piada Mortal, que pra quem não leu eu recomendo bastante. Essa aqui tá no plástico, tá, pessoal? Porque eu li na internet, comprei e deixei no plástico. Que é bem isso, o cara ele teve um dia ruim e despirocou, né? Então isso é uma coisa, eu acho que o filme ele vai ficar muito mais nesse lado, e pra mim o filme a longo prazo ele vai ser muito mais uma discussão sobre loucura, como a gente fica louco, do que necessariamente uma discussão política. Claro que quem quiser politizar o filme pode politizar o filme, não, né? As pessoas são livres para fazer o que quiserem, só que politiza de forma responsável. E minha opinião já ficou aqui, que é um cara que ele seria um anarquista. E aí? Concorda ou não concorda comigo? Diz aqui embaixo o que tu acha. Não esquece de se inscrever no canal, tocar a sineta. Eu não sei se o vídeo ficou entendível pra vocês, porque eu já tinha gravado um outro vídeo e decidi pegar o áudio. Então, né, por favor, escreve aí o que vocês acham. Não se esqueça das minhas redes sociais aí, do PicPay. E será que Coringa ou de direita?